Os últimos 7 meses venho explorando formas de me organizar melhor a minha rotina. Nesse tempo eu pude descobrir o que funciona e o que não funciona, e eu vou compartilhar com vocês e espero ajudá-los. Fala pessoal, me chamo Roberto e esse aqui é o Minha Cabeça Humana. Esse canal ele é voltado para saúde mental, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Se você tiver mais interesse nesses assuntos, por favor, se inscreva. Mas nesse vídeo nós vamos falar um pouco de rotina, um pouco de organização e vamos ver como a gente pode aplicar algumas dessas minhas descobertas no dia a dia. O horário que melhor funciona para você. Cada pessoa tem o seu horário otimizado, e com o horário otimizado eu quero dizer o horário em que o nosso corpo funciona melhor, a gente está mais disposto, a gente tem mais energia, e cada um tem o seu horário. Eu sou uma pessoa que tem o meu pico no fim da tarde e perto da meia-noite, mas tem muita gente que tem o seu pico de manhã, seu pico na hora do almoço, então é muito importante você se conhecer e explorar a sua agenda de forma a conhecer se você é uma pessoa que funciona melhor de manhã, ou de tarde, ou de noite. A quantidade de trabalho a ser feita. Tem gente que lida bem com múltiplas atividades ao mesmo tempo. Tem gente que lida com uma atividade de cada vez. É muito importante que você se conheça e procure entender se você prefere um método de trabalho em que você faça muitas coisas ao mesmo tempo, ou seja, você faz um pouquinho de cada vez, e aí os projetos acabam se estendendo, mas você não tem aquele cansaço, porque é só um pouquinho por dia, ou se você prefere ir de cabeça num projeto só, do começo ao fim, uma mentalidade, e aí sim você parte para um assunto novo depois. É muito importante você entender que tipo de pessoa você é com essa questão de trabalho. Aqui nesse print vocês podem ver que cada demanda minha eu defino um tempo que eu imagino que vou demorar, e eu reservo esse tempo. No começo da minha carreira, eu conseguia definir minha agenda no começo da semana. Então os primeiros 30 minutos da segunda-feira eu reservava para organizar a minha semana. Mas com o crescimento profissional e das demandas, eu faço essa organização na primeira meia hora de cada dia. Fatores externos. Com relação a fatores externos, isso varia de pessoa a pessoa, mas eu quero dizer de ambiente e outros pontos. Isso vai variar de pessoa para pessoa. No meu caso, eu tenho minha vida profissional das 9 às 19, então esse é um período que eu não consigo realizar nada além disso, nada pessoal, a não ser que seja uma emergência. Então pode ser até que eu seja mais motivado no período da tarde, mas se eu não conseguir aproveitar esse pico, então eu preciso observar melhor a minha agenda e onde eu posso utilizar esse tempo. Por exemplo, o meu horário funciona melhor no fim da tarde e perto da meia-noite. Perto da meia-noite eu tenho que dormir porque amanhã tem outro dia. E no final da tarde eu já estou muito cansado, já tive o meu dia inteiro profissional e eu quero descansar. Então eu não consigo juntar o ser produtivo com uma atividade pessoal com o quero descansar porque já tive um longo dia. Se você quiser fazer uma atividade que exija silêncio, talvez você parta para o oposto, que é acordar mais cedo. Eu, por exemplo, moro perto de aeroporto e o aeroporto fecha entre 10 da noite e 6 da manhã. Esse é o período que eu tenho de silêncio, onde eu posso desenvolver e eu posso fazer o que eu quiser. Então, agora, por exemplo, são 5h50, eu estou gravando esse vídeo antes dos aviões começarem a subir. Vale lembrar que você não precisa fazer a mesma rotina todos os dias. Organização. Dependendo da atividade que você estiver realizando, você vai ter uma ou mais fontes, e com isso eu quero dizer, por exemplo, se você gosta de escrever, você pode preferir o papel, mas se naquele momento você não tiver um papel, você vai escrever no celular, vai escrever no computador. Isso são várias fontes onde você está anotando a sua informação. É importante que você defina onde você quer escrever, para justamente você sempre ir até aquele lugar, sempre ter tudo organizado. Isso varia de pessoa para pessoa. Nesse mesmo exemplo, tem gente que prefere escrever no papel, tem gente que escreve no computador, como eu. Então é importante que você concentre toda a sua energia numa fonte ou em algumas fontes específicas e não deixe as coisas espalhadas. No trabalho, eu costumava registrar no Trello minhas atividades do dia a dia ou da semana. No calendário, eu definia o horário e o dia da execução, e na ferramenta disponível pela empresa eu anotava o que foi feito, o que falta fazer e quais os próximos passos. E quando a gente fala de organização, a gente precisa lembrar que isso é temporário. O que funciona hoje para mim não é o que funcionava 6 meses atrás, que também não funcionava há um ano atrás. Conforme a gente vai crescendo, vai ganhando experiência, a gente vai aperfeiçoando a nossa arte de se organizar. No final das contas, as empresas querem que você entregue. Você mesmo também quer entregar. Então não importa se você se organiza da forma A ou da forma B. O importante é que você esteja fazendo, e se a melhor forma de fazer é do caminho X, então segue o X. Se o melhor caminho for o Y, então segue o Y.
Nem tudo vai fluir como você deseja. Lidar com frustração e com os desafios faz parte da rotina. É importante entender isso e se adaptar à situação. Não adianta a gente tentar procrastinar, a gente precisa se concentrar e fazer o nosso melhor ali no momento. Lidar com frustração e desafios é uma tarefa difícil, mas é muito importante que a gente sempre, primeiro, olhe para a metade cheia do copo e também que a gente se adapte ao ocorrido. Se a gente tiver um problema e a gente puder seguir por um outro caminho, vamos seguir. Acontece. Nosso plano perfeito nunca vai ocorrer. Pausas saudáveis e pausas forçadas. É importante dizer que ninguém é computador, então dê pausas, não fique trabalhando sem parar por muitos dias no mesmo projeto, você precisa descansar um pouco. Ninguém é computador. Quando minha rotina é mais pesada no trabalho, eu tendo a descansar muito mais no meu tempo livre. Mas quando as minhas demandas no trabalho estão um pouco menores, eu tendo a procurar fazer mais no meu tempo livre. Então é importante você perceber que você não precisa ser sempre produtivo a todo momento, em todos os lugares. Você precisa descansar em um momento, às vezes está mais tranquilo, você pode atuar, e assim vai. No ano passado eu tive uma sequência bem ruim na minha saúde, em que eu fui para o pronto-socorro 4 vezes em 3 semanas. Esse foi um período que eu não conseguia fazer nada. Eu fiquei de cama, fiquei deitado. E depois que eu me recuperei, claro, durante essas semanas eu não fiz nada, só fiquei focando em me recuperar. Quando eu voltei, eu não sabia o que fazer, porque eu não sabia onde eu tinha parado os meus projetos, eu não sabia o que fazer. Então é importante que você deixe bem simples para você mesmo onde você parou naquele dia, porque acontecem imprevistos e a gente precisa continuar depois, né? De preferência, anote as coisas de forma que outra pessoa que não está envolvida no projeto consiga entender. Um dia, essa pessoa pode ser você mesmo, caso você precise se ausentar por um tempo. Crie datas de entrega. Isso te força a sair do falta pouco para entregar. Para quem é perfeccionista, assim como eu, a gente sabe que tem hora que a gente entra num looping de sempre querer melhorar. Quando você cria uma data limite, você impõe que até essa data eu posso fazer tudo o que eu quiser, posso dar uma minha vida, mas passou desse limite, acabou. É um ciclo que se fecha. E mais um recado para quem é perfeccionista. Normalmente o nível exigido é menor do que o seu próprio exigimento. Exigimento? Menor do que você mesmo exige. Então, quando você chegar ali mais ou menos nos seus 90% de execução, então provavelmente aquilo já está no nível para ser entregue. Crie recompensas para suas conquistas e desenvolvimentos. A sua história, ela é composta por capítulos, então você não precisa esperar escrever um livro inteiro para poder celebrar. Você pode celebrar cada capítulo. E eu não estou falando só de um livro, eu estou falando da sua vida, seus projetos e tudo mais. Quebre o seu projetão em projetinhos e celebre cada parte. Assim você vai ter um desenvolvimento melhor, você vai ter mais conquistas, vai se sentir mais realizado com mais frequência e no geral vai ter um melhor desenvolvimento. Falando um pouco de mim realmente, nos últimos 7 meses eu andei desenvolvendo aí, pesquisando e procurando o que funcionava melhor para mim e como eu disse, eu percebi que meus picos funcionam melhor no final da tarde, perto da meia-noite. No entanto, são horários que eu quero descansar. Então, escolher entre trabalhar mais ou descansar, isso às vezes é difícil de escolher. E eu preferi descansar. Então hoje, por exemplo, eu acordo 4 da manhã para gravar os vídeos. Eu acordo muito mais cedo para poder gravar, porque eu sei que eu tenho silêncio e eu tenho a disposição. Trabalhar em mim, antes de eu ir para minha carreira profissional, antes de eu ir para o escritório, é muito melhor. Eu me sinto muito mais confortável, muito mais motivado para o resto do dia. Beleza, eu tenho que dormir mais cedo no dia anterior? Tenho. Mas faz parte. É isso que eu preciso lidar por causa do aeroporto. E eu também notei que trabalhar com múltiplos projetos ao mesmo tempo é muito difícil de gerenciar, porque, só tenho eu para realizar tais projetos, então se eu precisar me ausentar, na hora que eu voltar eu não vou lembrar de todos os projetos, isso vai me incomodar porque eu vou sentir que, esqueci o que eu estava fazendo, vou ter que refazer, vai gerar retrabalho. Então hoje eu me concentro em um projeto de cada vez e eu tenho me sentido muito mais confortável. Beleza, às vezes eu tenho uma ideia de projeto, alguma coisa, eu deixo anotada, mas eu não vou desenvolver naquele momento. Eu vou me concentrar em terminar o que eu estou terminando para depois começar algo novo.
E pessoal, para finalizar, eu gostaria de continuar esse debate nos comentários. Queria pedir para vocês deixarem mais pontos aí. Se tem algum ponto que eu não cobri e vocês querem uma parte 2, por favor, deixem abaixo que eu tento experimentar aqui na minha rotina. Vamos manter essa conversa bacana nos comentários. Mas de resto, eu fico por aqui. Minhas redes sociais estão na tela, estão na descrição. Eu espero vê-los novamente no próximo vídeo. Tchau!